Paz e bem, a alegria do Senhor Jesus Cristo ressuscitado esteja com cada um. Hoje, 18º dia dos 50 dias, clamando Pentecostes. E agora nós vamos começar um itinerário a partir de hoje, falando mais da docilidade ao Espírito Santo. Como nos fazermos dóceis ao Espírito Santo. O que de nossa parte é possível para nos tornarmos pessoas dóceis ao Espírito Santo? Tendo em vista que a docilidade em si é graça, mas nós podemos colaborar para nos tornarmos mais dóceis ao Espírito Santo. Então eu vou tomar uma palavra aqui, Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra. Nós conhecemos muito essa palavra, né? Buscai as coisas do alto. Meus irmãos, nós precisamos ser dóceis ao Espírito Santo. A docilidade ao Espírito Santo, a docilidade às inspirações do Espírito Santo, resumem toda a vida cristã, toda a vida espiritual. A plenitude, assim, a perfeição da vida espiritual é a máxima docilidade ao Espírito Santo. Uma pessoa, quanto mais profundamente, radicalmente, intensamente uma pessoa é dócil ao Espírito Santo, mais santa ela é, mais unida a Jesus ela é, maior comunhão ela tem com a Santíssima Trindade, porque ela é movida, ela é conduzida pelo Espírito Santo. São Paulo chegou a falar lá em Romanos 8, né? Deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo, pois aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito Santo, esses são os filhos de Deus. A docilidade ao Espírito Santo, esse termo que nós usamos, sobretudo no campo da teologia, quando se diz a docilidade ao Espírito Santo, é essa capacidade, digamos assim, essa capacidade habitual de você captar as inspirações, as luzes, as moções do Espírito Santo. Ser dócil ao Espírito Santo é aquela pessoa que capta, que escuta, que o Espírito Santo lhe manda as inspirações e ela capta, ela recebe, ela ouve. As inspirações, as luzes, as moções do Espírito Santo são captadas, secundadas. Isso é ser dócil ao Espírito Santo. A docilidade ao Espírito Santo por si mesmo, olhando ela de per si, ela é um dom do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo é que nos tornam dóceis ao Espírito Santo. Quer dizer, é graça. Ser dócil ao Espírito Santo é graça, é dom de Deus. Né? Os dons do Espírito Santo são disposições sobrenaturais, permanentes, que nos tornam dóceis às moções, às luzes, às inspirações, aos impulsos do Espírito Santo. Quer dizer, os dons do Espírito Santo são hábitos sobrenaturais, são disposições. Eles dispõem as nossas faculdades naturais, dispõem a nossa inteligência, a nossa vontade a se tornar apta a receber as inspirações do Espírito Santo. Porque as luzes e as inspirações do Espírito Santo são de ordem sobrenatural. Portanto, as nossas faculdades naturais não são capazes por elas mesmas, não são compatíveis por elas mesmas de captar, de receber. Não é compatível.
por assim dizer. Então, nós recebemos no batismo os dons do Espírito Santo que nos tornam aptos. Nós nos tornamos compatíveis pelos dons. Então, os dons do Espírito Santo te tornam aptos, te tornam dóceis, te torna dócil ao Espírito Santo, às luzes, às moções do Espírito Santo. Por isso se diz que os dons do Espírito Santo são disposições habituais sobrenaturais, que nos tornam capazes de acolher as moções do Espírito Santo. Sem os dons do Espírito Santo, as nossas faculdades naturais, por elas mesmas, elas não são capazes. E é isso que são os dons do Espírito Santo. Todos os dons do Espírito Santo são essas faculdades, esses hábitos sobrenaturais que Deus te deu no batismo para te tornar apto, para te tornar dócil. Ser dócil ao Espírito Santo é graça. A gente recebeu isso gratuitamente e é dom de Deus. Mas, embora a docilidade em si seja a própria ação dos dons do Espírito Santo recebidos no batismo, nós podemos colaborar, quer dizer, eu posso e devo me inclinar. O que eu posso fazer? Em outras palavras, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para escutar o Espírito Santo? Eu quero escutar o Espírito Santo. Eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu sei que Deus me deu os dons exatamente para eu poder ouvir, receber, captar as moções do Espírito Santo. O que eu faço? O que eu posso fazer para me dispor, para me inclinar nessa direção? Então nós vamos começar a falar quais os passos, quais os movimentos da minha parte, quais os exercícios da minha parte para eu me dispor, para eu me inclinar aos dons do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar aqui rapidamente o primeiro, buscai as coisas do alto, no sentido aqui do desejo, né? Nós precisamos desejar. É aquela pessoa, esse é o primeiro passo. É o primeiro passo. O que primeiro você precisa para aprender a escutar o Espírito Santo? Claro, é graça. Mas o que você, da sua parte, é preciso? Desejar. Então a fé te diz que Deus te deu os dons do Espírito Santo, que Deus te deu essa compatibilidade, essa espécie de antenas que foram como que enxertadas nas faculdades da sua alma, te tornando apto a receber o Espírito Santo. Você precisa então, pela fé você sabe, eu creio, pelo o ato de fé nos dons, eu creio que eu tenho os dons do Espírito Santo. Então eu posso, é possível para mim receber as moções do Espírito Santo. Então, o primeiro passo é o primeiro exercício para receber as moções do Espírito Santo, o desejo. Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. Eu quero receber as moções do Espírito Santo. Eu desejo. Buscai as coisas do alto. Aspirai aos dons mais elevados, disse São Paulo. Aspirai às coisas celestes. Afeiçoai-vos às coisas celestes. Você tem que desejar muito. E aí você começa a pedir os dons do Espírito Santo. Você começa a pedir essa graça de receber, de receber as moções, de conseguir captar as moções do Espírito Santo. Então, o primeiro exercício, cultive esse desejo dos dons do Espírito Santo. Você tem que desejar os dons do Espírito Santo e alimentar esse desejo pela oração. Esse é o primeiro passo. Quem quer se tornar dócil ao Espírito Santo, ou seja, exercitar os dons do Espírito Santo, precisa desejar de verdade, voltar o coração para isso, né? Desejar ser conduzido pelo Espírito Santo está embutido aqui o desejo de não se conduzir mais a si mesmo,
Eu desejo ser conduzido pelo Espírito Santo, então eu abro mão de me conduzir a mim mesmo. Porque eu quero que o Espírito me conduza, eu desejo. Né? Isso é muito importante. Então nós vamos pedir ao Divino Espírito Santo hoje que desperte em nós esse desejo, que acenda em nós esse desejo, o desejo pelos dons do Espírito Santo. Vamos pedir ao Senhor isso. Esse é o primeiro exercício para se dispor aos dons do Espírito Santo. E mais para frente a gente vai começar a falar dos dons e dos carismas do Espírito Santo. Agora é o primeiro exercício, o primeiro passo. Desejar. Então vamos pedir isso. Divino Espírito Santo, nós pedimos humildemente. Desperta em nós, acende em nós o desejo pelos dons do Espírito Santo. O desejo pelos dons do Espírito Santo. O desejo de receber, de captar as moções do Espírito Santo. De conseguir, de ser possível receber as luzes, os impulsos do Espírito Santo. Para viver a vida sobrenatural da graça. Batiza-me, Senhor, no Espírito Santo. Eu peço essa graça de Pentecostes. Dai-me a graça de Pentecostes, Senhor Jesus, para que eu fique cheio do Espírito Santo. E ficando cheio do Espírito Santo, eu desejo ardentemente os dons do Espírito Santo. Ah, Senhor, eu quero os dons do Espírito Santo para amar, para servir. Eu quero os dons do Espírito Santo para ser conduzido por Deus. Ser uma pessoa dirigida, conduzida, movida pelo Espírito Santo. Não apenas pela própria razão, pelas próprias emoções. Dá-me essa graça, Senhor, batiza-me no Espírito Santo. Eu quero. Acende, está pedindo isso, acende no meu coração o desejo dos dons espirituais, o desejo de ser conduzido pelo Espírito Santo. Dá-me essa graça, Senhor. E eu já lhe agradeço. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado, Divino Espírito Santo. Eu creio que eu recebi no batismo todos os dons do Espírito Santo. Todos os dons do Espírito Santo foram colocados nas faculdades da minha alma, me tornando apto a receber as moções e as luzes do Espírito Santo. Eu quero, eu desejo, eu preciso, Senhor. Dá-me essa graça. E eu já te agradeço. Muito obrigado, Senhor. Amém. Até amanhã. E amanhã falaremos de um segundo passo para nos tornar mais dóceis ao Espírito Santo. Fique com Deus.